Boa tarde, começando mais um Entre Linhas aqui no Grupo Popular FM 96.9, a Rádio Popular e também pelo canal do YouTube. Hoje o Entre Linhas, junto com o João Bandeira, vamos conversar e bater um papo com mais um pentacampeão regional do futebol amador. Tem dois atletas nessa lista, né? O Rudimar Golim. Mas se falar, só os caras que assinaram a ficha dele vão saber, datilografaram, registrar no computador, né, a ficha dele. Mas é uma maravilha, João. Como é que a gente vai introduzir o bate-papo com ele? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, os ouvintes. Maravilha, prazer em te receber aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouco sobre futebol, que é um dos carros-chefe aí do nosso programa, né? Nós tivemos a oportunidade de trazer também o outro pentacampeão que temos aí no regional, e hoje, quem sabe, a gente complementa esse quadro aí e descobre a fórmula, né? Como é que a gente pode levar algum ensinamento para o pessoal que sonha e um dia chegar lá. Maravilha, 2014 foi teu último título pelo União Carneiros, tô certo? Isso. Boa tarde para ti. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João, né? Obrigado pela oportunidade aí da Popular proporcionar, né, esse momento aí pra gente. 2014 pela União Carneiros. Quais são teus títulos anteriores? Vamos recapitular a tua história aqui no regional. Eu me lembro 2000 e 2002 pelo Campestre também, né? Na verdade, Lucas, esse de 2000, como se diz, jogar mesmo eu não joguei, né? Eu tava só na equipe, né? Ali junto que eu tinha chegado em Lajeado, né? O primeiro mesmo foi em 2002 pela Campestre, né? Depois em 2005 pelo Rui Barbosa, daí depois 2007 pela União de Carneiros, depois 2011 pelo Rui Barbosa de novo e depois 2014 pelo Carneiros. Pois é, então, João tá batendo aí, são 6, né? O de 2000, então ele não eu geralmente eu não considero, né? Porque eu sempre penso que eu acho que tem que jogar. Tem que estar presente, né? Isso aí. Como eu não podia jogar, eu tinha chegado naquele momento, e daí eu acabei não conseguindo jogar daí, né? Como é que te descobriram? Por causa do negócio do profissional, né? Ele era profissional, aí tu não pôde jogar. Para reverter, na época não podia, né? Sim. Mas como é que te descobriram, hein, Maravilha? Eu, na verdade, né, eu coloquei, né? Eu cheguei em Lajeado ali, né? E eu vim para trabalhar, na verdade, né? Que eu tinha largado o profissional com o pessoal de Santa Cruz, que compraram uma empresa em Lajeado, a Arequinte Pneus era, né? E foi onde que eu comecei a trabalhar e comecei a conhecer o pessoal do futebol, né? O Márcio Claus, o finado Coquinho, né? Que trabalhava no Clube 7 de Setembro. Foi onde que eles me levaram pro Clube 7 de Setembro, no primeiro campeonato, né? Ali eu comecei a jogar no clube, daí ali o pessoal começou a ver e começaram a me convidar para jogar nos lugares. Daí na época o Márcio já fazia parte da diretoria da Campestre e já me levou para lá, daí foi onde que eu comecei a jogar, daí. Pois é, né? Que história. Mas vamos voltar então, antes dessa vinda para cá. Como é que foi essa tua tentativa do profissional e como é que tu chegaste a fazer base? Como é que foi essa tua carreira jovem, né? Na verdade eu era muito novo, né? O primeiro lá no Oeste Catarinense, lá é o futsal, né? Que é o forte, né? Hoje a gente tem a Chapecoense, né? Que é a nível mais alto, né? Mas na época era o futsal mesmo, né? Então eu vim do futsal, né? Aprendi primeiro lá, daí lá é muito forte o futsal no Oeste Catarinense. E daí eu comecei a jogar futebol de campo, no Atlético de Chapecó, na própria Chapecoense, na categoria de base, e comecei a sair para outros estados, né? Daí foi onde que eu fui no Rio Grande do Sul em 97, daí eu vim para Santa Cruz, depois eu fui em 98 para São Paulo, daí depois eu voltei para o Guarani, ali no Rio Grande do Sul, aqui em Venâncio. E depois em 99 eu voltei para Santa Cruz, né? Que daí foi onde que eu profissionalizei, daí foi 99 e 2000. Tu teve uma passagem pelo São Paulo, né? Na categoria de base em 98. E como é que foi essa experiência lá? Olha, foi muito boa, né? Foi outro nível, né? Cotia? Nós, na verdade, nós tinha também, no Cotia a gente foi, mas nós tinha ali, eu não sei, não lembro bem assim, né, porque eu morava no Morumbi, embaixo das arquibancadas, né, Sim.
tem um alojamento ali, era ali pro lado do autódromo, ali, passava no meio de uma favela e ia lá no centro de treinamento deles lá, né? Em Cotia já era uma categoria acima, né? Que daí a gente também fazia só os jogos lá, às vezes, né? Amistoso, essas coisas. Que idade tu tinha nisso? Na 17, né? 17 anos já. Como é que é essa peregrinação que tu fizeste aí, se tu parar pra pensar, né? Tu circulou bastante, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Como é que foi essa tentativa de ser um atleta profissional? Como que eu vou te dizer? Na época ali, né? Como se diz, eu tava bem até ali nas competições que eu joguei. Só que daí tem sempre essa questão de empresário, né? Então, quando eu decidi que não ia mais jogar, daí eu quis começar a trabalhar em 2000, daí o empresário veio atrás de mim de novo, daí me levou de novo pro Foz do Iguaçu, daí eu fui jogar lá, daí de lá eu fui pra Suíça, fiquei 60 dias na Suíça, daí voltei, e daí nesse meio tempo ali de ficar, como a gente é de família humilde lá de Maravilha, e questão de ter filho novo, e daí ali teve uma intriga entre o empresário e eu ali, que daí ele não quis ajudar financeiramente. Foi onde que eu tomei a iniciativa de decidir parar, né? Então, de jogar e só trabalhar e seguir a vida, né? Sim. Com que idade? Ali eu já estava nos 21 daí, né? 21 anos. 21 anos. Na realidade é mais ou menos a idade onde tu define o teu caminho, né? Com mais de 21, não é mais nem base, né? 22. Então, começa a se deparar com outras situações que já não tem mais a ver com dentro de campo, né? Já começa a ter uma necessidade de uma estrutura para poder dar sequência. E o futebol, eu vejo assim que na época o futebol também era mais, sei lá, eu acho que era mais difícil, né? Porque eu lembro no Santa Cruz, quando tava no profissional, tipo assim, eu treinava ali, para ter uma ideia, o Santa Cruz tinha subido para a primeira, tinha o Sotelo, Sanabria, Paulo Roberto, Rogerinho, Áureo, né? Tipo, meu Deus, para tu entrar nesse time aí, tu mal e mal jogava 10, 15, 20 minutos, você jogava e tava contente, né? Sim. Então, assim, era muito difícil ali chegar, assim. Então, nesse meio tempo de profissional, e na época os times não eram que nem hoje, assim, aquela questão de ficar devendo um pouco, daí jogava mais 3 meses, daí parava 2, daí ia pro outro time, sabe? Então foi onde que eu decidi parar de jogar e trabalhar, né? E em nenhum momento também eu sabia como era o amador, né? Até então, eu não sabia como era o amador daqui. Sim. O pessoal eu só via o pessoal dizer que a região de Lajeado, Teutônia, era muito forte o amador, mas eu morava em Santa Cruz, então eu não sabia. Quando eu vim para Lajeado, que daí que eu comecei a jogar o amador, eu vi que realmente o amador valia mais a pena que jogar na época o profissional. O segundo é igual o depoimento, né? A diferença é que o Joãozinho não tentou o profissional. A tua situação é de que tu tivesse essa experiência e tu viu muito mais vantagem em trabalhar durante a semana, te preparar, te cuidar fisicamente e jogar o amador. É que tipo, como que eu vou te explicar? Como eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca tive nada, vamos dizer, eu tinha só as roupas, né? E então em 2, 3 anos eu não consegui juntar nada no profissional, e daí comecei a trabalhar em questão de meses, eu já comprei as coisas dentro de casa, já tinha dinheiro guardado ali do dinheirinho do amador, então eu vi assim que seria melhor seguir esse caminho. Mesma coisa que foi comentado do Joãozinho, porque o complemento da renda que vinha do futebol amador é um negócio muito atraente, né? Porque tu tá trabalhando no teu emprego, tá fazendo as tuas coisas e tu consegue complementar. Mas maravilha, te perguntar, tu tá com a camisa do Círio Automóveis. Isso. Quanto tempo faz que tu tá com o Círio? Com o Círio eu tô 20 anos, vamos pra 21 agora. Cara, assim, ó, essa é a primeira vez, ó, deve ser o quê? O 10º programa? Primeira vez que eu mando um abraço aqui do... Sim. Tu acredita que eu joguei com o Círio, cara? Não dá pra acreditar, né? O Círio é muito gente boa, tá louco? É meu paizão, né? O Círio, eu não sei quantos anos faz que eu não vejo o Círio. Mas quando eu vim morar também no Vale do Taquari, nós jogamos junto lá no Tiricaça, né? Fizemos uma baita amizade, né? Saudades do Círio, um abraço pra ele. E depois o Osmar, goleiro, trabalhava com ele, não sei se está por lá ainda ou não, mas o Osmar foi nosso atleta quando a gente começou o projeto de futsal aqui. Sim. Né?
o Osmar era invocado, né? Sim. Era invocado. E jogador de linha, né? O goleiro linha, sim, né? Já na época, sim, né? sim. Então a gente sempre tem o futebol tem isso, né? Agora, Maravilha, olhando para esse lado, família, né? Você antes falou, família humilde em Maravilha, Santa Catarina. O apelido pegou por conta da tua cidade de origem. Como é que era essa questão dos teus pais, nesse incentivo, filho, vai ser profissional, tenta, como é que era essa relação para ti? Meus pais, na verdade, né, eles sempre me apoiaram, né, tipo, até porque eu sou adotado da família, não sou filho legítimo, né, então, assim, eu sou o único que joga futebol na família, né, os outros ninguém joga, né, vim de uma família que só fui descobrir depois de 16 anos, né, quem era minha mãe e que meus primos eram jogador de futebol, né, então, que daí eu vim de uma família de jogador. Daí já o meu primo, por exemplo, eu vivia na casa dele, jogava junto já com ele, por mais que ele é mais velho, mas eu comecei muito novo a jogar com os adultos. Então eu já jogava com ele e não sabia que ele era meu primo, né? Então depois que eu fiquei sabendo que ele era meu primo, né? Então ali que eu vi que, tipo, porque eu não entendia o porquê que só eu jogava bola, coisa assim na família. Então, mas os meus irmãos, tudo, sempre me apoiaram, né? Então, quanto é que quando eu fui jogar pra fora ali, que eu tive em 98, quando eu tava lá no São Paulo, nesse vim, eu tinha namorada, que eu tô até hoje com a minha esposa, né? Tive o filho, né? Novo, então, e daí eles me apoiaram nesse sentido, né? Como eu não tava lá na cidade, né? Sempre me apoiaram, então, quanto a isso, né? É interessante observar isso. Filho novo. O quanto isto também, ter um filho dentro de um início de carreira, mexe com a cabeça de um jovem à época. Na verdade, a gente, tipo, era novo, mas a gente tinha uma cabeça formada, vamos dizer assim, porque a gente vem de uma família, assim, já... Com valores. Já desde novo, assim, é que tu tem que, tipo, estudar, trabalhar e se ter família, cuidar da família, né? Então, assim, daí, tipo, isso até não me interferiu, porque a família, ela teve o suporte comigo. Abraçou. Entendeu? Porque, tipo, a própria mulher que era nova e tinha um filho, ela mesmo dizia pra mim que eu tinha que jogar. Uhum. Não ficou assim, questão de, não, tu tem que, sabe? Quanto é que em 2000 eu levei ela morar comigo, né? Em Santa Cruz, mas como eu fui pra Foz e depois fui pra Suíça, ela teve que voltar, maravilha. Então, só quando eu vim para Lajeado, que daí depois eu comecei aqui a morar sozinho, comecei a trabalhar, que nem eu expliquei, comecei a comprar minhas coisas, daí que eu trouxe eles morar comigo. Tem quantos filhos hoje? Só um. É. Que idade tá o garoto? 27. E jogando também? Não, ele não joga bola. É mesmo? Não quer? Não, ele joga vôlei e nada, né? Bah. Até eu levei ele no Bento Vôlei, né? Ele ficou lá um tempo, né? Mas ele já não se aguentou, quis voltar para casa, não quis morar lá. Sim. Essa é uma realidade. E quando o bichinho do amador te picou, então, e os clubes, era Soji, Sete, Tiricaça? É que, tipo assim, ó, quando tu veio, que nem a gente, tipo assim, eu era um cara que no profissional ali eu treinava, acabava o treino ali, o pessoal ia tomar banho, eu continuava treinando, né? Continuava batendo falta, eu ficava mais de 1 hora ainda treinando, sozinho. Eu sempre... E depois que eu vim pro amador, daí aquela coisa que joga, sai e fica ali fora tomando cerveja, coisa, mas eu não bebia, né? Eu fui, vamos dizer, tomar o primeiro gole de cerveja com 22 anos, né? Já tava 1 ano aqui em Lajeado, né? Então, daí aquela coisa de pós-jogo, eu vi que era diferente, porque no profissional é muito, assim, aquela regra, né? Tem regras, vamos dizer assim, né? E já no amador é uma coisa mais à vontade, né? Tu, sei lá, tu conhece mais pessoas, mais amigos. É diferente, não adianta. O amador é totalmente diferente. Se fosse para tentar um profissional a mais, assim, uma última tentativa lá atrás, tu teria feito ou tu tá muito feliz com as tuas escolhas que tu fizeste? Como a tua pergunta, eu digo, eu faria tudo de novo, a mesma coisa, né? Eu acho que eu fiz a escolha certa, né? Quanto é que o finado Ruaro, ele vinha todo dia lá na Requinte Pneus, queria que eu ia pro Lajadense, né? E eu coloquei para ele, eu disse, não, se eu era para ter ficado no profissional, eu tinha ficado lá no que eu tava, então se eu decidi parar é porque
né, eu não quero mais. Agora tu veio de fora e tu criou um ambiente que todo mundo te conhece aí, né? Tu anda na rua e eu acho que tu dificilmente vai frequentar um ambiente em que tu não encontra um conhecido, né? Eu acho que o futebol tem essa característica, né? Mas a região lá de Maravilha, hoje, ela tem ali muita outra iniciativa, né? Hoje ali do ladinho, em Marmeleiro, na divisa ali, Pato Branco, Marmeleiro, Campo Herê, tem o projeto Azures, né? Que hoje é das referências como formador no país. E a gente percebe que a região lá também incentivou muito. Eu passei por uma situação diferente. Eu saí de Santa Maria e eu estava indo para lá. Eu estava indo para Pato Branco. E eu parei em Lajeado no final de semana e me convenceram a ficar por aqui. E já vão 34 anos que isso aconteceu. Então, aqui no Vale do Taquari também a gente tem esse tipo de situação. A gente nem tem o planejamento e de repente encontra um lugar bom para ficar. É que eu vejo assim, ó, o Vale do Taquari, ele é muito acolhedor, né? Quem vem de fora. Já em outros lugares que eu passei, né? Nesses outros lugares que eu comentei, né? É diferente. Então, assim, hoje o futebol amador, ele pode ser um profissional, né? Se as pessoas saberem usar, né? Sim. Porque tu vai nas comunidades, né? As comunidades, tu lá tem empresário, né? Donos de firma, donos de indústrias, né? E às vezes tu acaba não sabendo que essas pessoas, elas têm uma influência muito grande na cidade. Então, no mesmo tempo que tu vai lá defender as cores da camisa do time dele, ele pode te dar uma oportunidade. Então, basta do cara saber aproveitar, né? Entendeu? Então, eu vejo bastante gente que soube aproveitar essa oportunidade, né? Eu acho que eu sou um deles, né? Então, quando o Ciro me convidou para trabalhar, mas ele logo disse, ó, não vamos misturar as coisas, né? Se tu me servir como funcionário, quero que tu joga comigo, quero. Mas não vamos misturar as coisas. E eu disse, não, pode confiar em mim. Quanto é que vamos fazer 21 anos lá hoje. É legal isso, né? É bacana isso, né? E ter esses depoimentos aqui, o programa tem oportunizado esses grandes depoimentos das escolhas que cada um teve que fazer de abrir mão de determinadas situações ou então fazer escolhas mais convenientes e sensatas. Indo para dentro de campo, né? Qual era a principal característica que o Maravilha enxergava nele? Porque eu, narrando teus jogos, às vezes era impressionante ver tu circulando em todas as partes do campo. Como que eu vou te explicar? Eu tentava, como que dizer, o treinador, né, do amador, ele tem uma ideia, né, do time dele e ele coloca em prática, né? Só que eu sempre digo que lá dentro as coisas se desenham diferente. Às vezes tu tem que olhar como tá o jogo. Então eu era um cara que eu sabia que na minha posição o que eu tinha que fazer, na onde eu jogava. Só que eu no profissional eu sempre fui por exemplo, um volante, segundo volante. Ah, tu era volante, segundo volante? Eu não era meia. No amador eu fui ser meia por causa de ser novo, ter preparo, né, essas coisas, então eles me botaram no meio. Então eu, determinadas horas dos jogos, se nós estávamos ganhando, eu sabia que eu tinha que ajudar às vezes marcar, fazer tipo um triângulo, alguma coisa assim. Então, agora eu tenho que ajudar a tirar a bola lá de trás. Eu esquecia um pouco de só querer fazer o gol, coisa assim. Eu olhava muito o lado do time, da questão do jogo. Então, por isso que às vezes eu me posicionava diferente em jogo, mesmo sem o treinador pedir, né? Eu acho que o jogador, às vezes, ele tem que enxergar isso, né? Se, tipo assim, principalmente o regional hoje é muito disputado. Tu tá ganhando 1-0, tá faltando 5, 10 minutos, tu é o 10, o que custa tu ir lá e dar um carinho, roubar uma bola, ou coisa assim, né? Então, eu era um cara que eu sempre olhava isso, né? Eu até ontem nós estávamos lembrando, o ano que nós ficamos campeão na Campestre, em 2002, nós caímos fora na primeira fase pro Esperança. Sim, no mata-mata, né? Nós entramos por causa da campanha. Melhor perdedor, vamos dizer assim, como oitavo, e pegamos o Gaúcho, que era ser o campo mais forte. Em 2 jogos eles tomaram 10 gols de nós. E naquele jogo do Esperança, que nós perdemos 3-2, o Paulinho Vitorello me botou de lateral esquerdo. E eu fiz os 2 gols ainda no jogo no Esperança, jogando de lateral esquerdo. E nós perdemos 3-2, que o Beto fez no finalzinho, né? Então, assim, eu vejo assim que às vezes o jogador ele tem que enxergar o jogo.
né? E eu acho que, como que eu te explicar, às vezes as pessoas, quando o treinador diz, faz isso, ele vai lá e faz só aquilo ali, né? Então, mas cada um tem uma característica, Qual né? é o melhor atacante que jogou do teu lado, que é aquele cara assim, tu dava olhada e tu sabia onde colocar o passe? Ademir? Olha, é difícil dizer, sabe? Porque teve vários, tá? O Ademir, eu vou te dizer assim, ó, em termos de, se tu me pedir assim, ó, é o meu melhor amigo, né? Meu compadre, nascemos quase junto ali, tudo, né? Perto da cidade. Só que o Ademir, ele era um cara que também, ele jogava muito pro time. Ele fazia os gols, sim, fazia, só que ele era um cara que jogava muito pro time. Quanto é que se ele ia sozinho com o goleiro, ele errava todos os gols. E quando vê, ele se atirava lá e fazia um gol espírito, né? Quando menos esperava, ele tirava um coelho da cartola. Então, assim, ele pro time, ele era o melhor cara que tinha, né? Então, pro time, mas ser o melhor, não, ele não era o melhor, né? Em termos de futebol, né? Só que às vezes eu preferia ele do meu lado, que nós jogávamos junto, do que ter aquele outro cara que era melhor que ele. Porque eu sabia que ele ia ajudar na parte tática, vamos falar assim. E em termos de meio campo, né? Já que tu era volante, mas tu jogava mais adiantado. Antes eu perguntei isso no outro programa pro Joãozinho. Qual é o melhor volante? Aquele que te largava a bola, te dava o passe, que te deixava em condições de pensar o jogo? Às vezes o pessoal me pergunta assim, maravilha, não sei o quê. Só que eu era um cara também que eu jogava sempre em time bons, tá? Tipo assim, né, não... nós tínhamos uma turma, vamos falar assim, que nem na época Teutônia que tinha uma turma, vamos dizer, era a nossa turma, vamos dizer que era uma contra a outra, geralmente, né? Que chegava nas final, era um que ganhava ou era o outro, né? Então, né? Então, assim, na época ali, tipo assim, aquele melhor, o trio, era aquele ali, por quê? Porque se conhecia, jogava muito tempo junto, entendeu? Tu não precisava... Na época, tu chegava assim, tu podia pegar a camisa reto, já se vestir, o treinador não tinha surpresa, não tinha nada, porque era aquele time ali, né? Então, e na época que o pessoal de Teutônia tinha a turma deles, daí que eles estavam na Juventus, né? Que queira ou não queira, que nem na Juventus, eles treinavam durante a semana, a gente tem uma vantagem sobre os outros. Não adianta dizer que quem não treina, quem treina tem uma vantagem. Sim, o preparo físico, quem se cuida vai estar... O amador, quem que é o melhor? O que está melhor preparado. Senão tu é igual aos outros. E tu te cuidava. Né? Então, assim, o amador tem essa diferença. Né? Então, às vezes, tu pega um cara do profissional, já foi visto agora nos últimos anos, estão trazendo jogador de tudo que é lugar, né? Jogadores que, às vezes, chega no amador não dá certo. Né? Por quê? Porque o amador é diferente. Como o melhor jogador do amador, às vezes, vai no Lajadense, não dá certo. E volta pro amador de novo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, assim, é bem... O cara que diz, às vezes, que né, não tem como, é diferente. E aproveitando o gancho, maravilha, e o futsal nessa tua trajetória? Como é que tu levou isso? Porque tu também disputou várias competições aí no futsal, né? Te ajudou? De certa forma, travou alguma coisa? Como é que tu encara levar essas duas? Porque, para mim, são duas modalidades completamente diferentes, são esportes diferentes. Entretanto, tem coisas que tu desenvolve num que tu pode aproveitar no outro, né? E, para ti, a tua experiência pessoal? Olha, para mim, eu acho que só ajudou, né? Por causa que tinha a questão que a gente tinha que treinar de noite, né? E eu era um cara que até jogava, um exemplo, as três coisas. Eu jogava o campo, o salão e o set. Né? Quanto é que tem gente do salão que vem pro campo não dá certo e vice-versa. Né? Então, que nem o Peixe, os guri aqui de Teutônia também são os caras que jogavam as três competições. As três modalidades dava certo. Então, não é todos que dá. Né? Então, assim, eu acho que só agregou, né? Né? Teve a questão ali da ALAF, que fiquemos ali 2007, 2008, 2009, 2010. Foi os anos que eu joguei, né? Era cansativo, tá? Porque tinha que treinar de noite. Daí, quando tinha jogos, voltava 2, 3 horas da manhã, que era longe os jogos. No outro dia tinha já o amador, sabe? Então, como se diz, não foi fácil. Quanto é que hoje eu acho um pouco do meu, assim, que nem o pessoal, Maravilha, tá jogando ainda? Eu digo, não, parei já desde 2018 de jogar campeonato.
né? Jogo brincadeira, mas eu me prejudiquei muito a questão do joelho, né? Então, várias cirurgias, não tem mais cartilagem, né? Então, só uma brincadeira, eu não consigo mais justamente por essa sequência de muitos jogos e não tinha esse condicionamento físico, não tinha academia, não tinha, era só jogo, né? Hoje as pessoas fazem academia, né? E nós na época era só jogo, né? Não tinha. E lá no início, quando tu ainda estava na tua região, como tu falou, era bastante o futsal, né? Aquela região ali do oeste do Paraná, Santa Catarina também. Tu também, na tua formação, que te levou ao ponto de ir na base de São Paulo, depois de ter uma experiência na Suíça, ali tu já tinha passado por um bom período jogando futsal também. Que nem lá na região, lá, né? Não que não tenha futebol de campo, tem, né? Que nem tu comentou, tem um centro de treinamento muito forte, tem bastante gurizada lá, que tá bastante gente, né? Mas lá, mais é o futsal, pode ver pela região do Paraná ali, é só time da primeira divisão, né? Quantos do Paraná tem ali ao redorzinho que joga a liga, né? É muito forte. E daí lá tem muito assim campeonato do estado, tem a questão do moleque bom de bola na época, né? Tinha essas competições que começava municipal, regional, estadual, lá tem muito isso, jogos escolares, então a gente participava muito disso. E foi onde um cara me viu jogar, né? Esse empresário que eu falei, né? Em 94, daí eu joguei ali, daí em 94, 95, ele me levou pro Atlético de Chapecó. Daí ali eu comecei a jogar futebol de campo. Até então eu não jogava, né? Só jogava ali na cidade, né? Daí que eu comecei a jogar as competições, né? Daí dali em diante que começou a jogar. A gente sempre comenta que é uma vantagem tu pegar o menino que tem passagem pelo futsal, né? Só que tu tem que ter o time certo de fazer ele passar pelo campo, porque senão a passada fica complicada, né? Porque se tu tiver a passadinha curta do futsal, no espaço reduzido, e depois tu pegar e abrir aquilo tudo no campo com uma bola maior, né? Com o piso que é diferente, né? É outro esporte. Tu tem que ter 2 tipos de aprendizado na cabeça e colocar em prática na hora, né? Agora, realmente, aqui nós temos uma geração aqui de Teutônia que joga os 3, né? A gente tem Peixe, a gente tem Vanderlei, o Edinho, o Cláudio Henrique, o Caroque, esse pessoal jogava os 3, né? Jogava os 3 com naturalidade. Eles desequilibravam para cima jogando, e é uma característica tua também. Eu não tive oportunidade, eu já tinha parado de trabalhar junto no amador, mas eu assisti muito jogo teu, né? E me impressionava porque a gente sempre tem aquela ideia, o que ele tá fazendo aqui? Tipo que nem hoje tu vê, claro, mudou muito, mas na época o futsal, o cara joga 5 minutos, 10 minutos e sai, entra outro. Eu, na LAF, os primeiros 2 anos, eu jogava quase os 40 minutos. Intenso, sabe? Meu Deus, era muito, eu não saía quase nem 1 minuto. Isso e o impacto no jogo. Então era muito, sabe? Aliás, nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo a gente vai continuar justamente nessa questão física, que eu acho que é bem importante a gente trazer também aqui pro Entre Linhas. Voltando com Entre Linhas, segundo bloco com o Rudimar Golinho, Maravilha, pentacampeão regional, mas nós estamos falando de vários assuntos. Maravilha, no bloco anterior tu falaste um pouco sobre essa questão física e também é um assunto que veio à tona no debate que a gente teve com o Joãozinho no programa anterior. Academia, preparação, lesões. Como é que foram as lesões para ti? Quantas cirurgias de joelho? Eu, na verdade, eu vou dizer, tudo que eu jogava, eu posso dizer que eu não me machuquei nada. Eu fui me machucar quando, eu era mais velho, né? A primeira cirurgia eu fiz em 2011. Né? Inclusive o Joãozinho, nós 2 se machuquemos junto, né? No mesmo ano, os 2 no Rui Barbosa. Daí foi a primeira vez, mas foi só o menisco, então, em questão de 20, 30 dias, tava jogando já, até porque também era mais novo. E depois eu fui agora, depois de 2019, já tinha, né, praticamente parado, né? Então eu nunca me machuquei assim, vamos dizer, sério. Sempre joguei no nível alto, e só que eu nunca fazia academia. Eu comecei a fazer academia umas vezes na LAF ali, que era 1 vez por semana se fazia.
Então eu nunca fiz academia. Teu né? negócio era jogo, Era jogo, só jogo. jogo. Até porque quando começou a LAF ali, eu comecei a fazer faculdade, né? Eu aproveitei a LAF para fazer faculdade, né? Como a gente não ganhava nada na LAF, né? A gente, como se diz, ia no amor, né? Não ganhava nada. E daí, o que acontecia? O segundo ano da LAF, meio profissionalizou e tudo, nosso da casa nós não ganhava nada. Então foi onde que nós ganhávamos os ingressos para vender e podia ficar com o dinheiro, né? Assim, e daí foi onde que eu aproveitei, eu fiz um negócio diferente com eles. Eu pedi para eles me ajudar a pagar a faculdade. E daí foi onde que eles começaram a me ajudar a faculdade. Daí eu comecei na faculdade ali e em 2010 daí eu acabei parando, trancando e parei na LAF e daí... Tu foi colega do Gustavo Fel, daqui de Teutônia. Ele trabalha comigo já há 15 anos. E aí, quando eu saí do escritório agora, eu disse que eu ia fazer o programa contigo. E ele disse, manda um abraço pro Rudimar. Esse foi o meu colega. Aí eu ia falar fora do ar. Educação física, né? Na educação Isso física. aí. É, o Fel é um parceirão nosso. E nunca te, digamos assim, apeteceu voltar para a faculdade? Bom, é que como que eu vou te explicar? Em cima do que no momento que eu estava trabalhando com o Sírio, né, lá os horários comercial, e o que eu jogava no amador, essas coisas, eu via que não era viável eu parar, trocar para ser professor na época. Certo. Tu entendeu? Então eu via um investimento X que eu ia ter que fazer para me formar. Eu sabia que em determinado ponto eu ia ter que começar a parar de trabalhar no Sírio, porque eu precisava fazer a questão do estágio e tudo. Então eu vi que para mim eu era melhor seguir a carreira ali com o Sírio, de vendedor, investir em cursos, em vendas e ficar aí. Foi a minha escolha, vamos dizer assim, né? É o que eu falo, Lucas. Eu, por vocação, eu sou professor, né? Mas pela necessidade o cara termina empreendendo, né? Ou fazendo outras ações, né? É verdade. Que legal. Maravilha, qual é o jogo mais marcante para ti? Tem algum jogo assim que te marca? Eu acho que uma vez, eu acho que eu contei para ti já, né? Para mim foi Campestre Esperança, né? Até nesse ano não teve o regional, né? 2001 teve aquela Copa dos Campeões. Supercopa dos Campeões, isso aí. E era semifinal, né? Nós e Esperança. E no campo nós tínhamos empatado aqui no Esperança, né? E o jogo em casa, daí nós tava ganhando. Daí o Esperança empatou, nós fizemos 2-1. Daí 2-2 e o empate era nosso. E daí aos 14 do segundo tempo da prorrogação, o Ito fez 3-2. E daí faltava 30 segundos, nós saímos com a bola no meio do campo. Nós saímos rápido, toquemos ali na ponta direita, o boneco foi cruzar para ali, daí eu fui dominei meio errado, e daí sem querer a bola ergueu, eu levantei, veio o cara, eu tirei ele, tirei o outro e dei na caída. Fiz o 3-3, daí acabou o jogo. Então para mim... No amador, talvez esse foi o mais marcante por se tratar assim, faltando segundos, né? Então foi um jogo muito emocionante, sabe? Mas claro que tem vários momentos, vários times, né? Mas eu lembro muito disso porque tava fora, né? Então em questão de 30 segundos nós já tava dentro de novo, né? Eu me lembro, eu narrei aquele jogo, realmente você falando é de lembrar momentos bem marcantes, né? Mais um 3-3 do Esperança no regional, só que dessa vez foi contrário, foi pro adversário, né? Em Olarias também. Foi duas sequências. 98, né? 98. Outro jogo marcante, assim, se fosse, era Esperança e Gaúcho. Acho que foi o municipal daqui, o ano que o Esperança me trouxe, que como os anos anteriores eu fui meio carrasco do Esperança, eles queriam me trazer pro Esperança. Sim, isso também teve, e né? daí eu vim pro Esperança. E daí nós tava perdendo de 3-0, 3-1 pro Gaúcho. 4-1. E o Peixe fez um 4-2 finalzinho antes do intervalo. E daí o treinador no segundo tempo ali tirou 1 ou 2 do time deles. E nós meio daí foi a questão ali, eu recuei para volante, botemos outro não sei o que, ajeitemos, quando viu, viremos 5-4. Eu me lembro desse jogo, me lembro. Foi ano, se não me falha a memória, 2008.
Se não me engano, foi 2008. 5-4, Gaúcho esperando. É, exatamente. Cara, Será que foi notícia a semana? foi comentário a semana louco. toda, um 4-1 que virou um 5-4, são jogos que marcam, né? Esses jogos, eles realmente marcam. Mas, Maravilha, muita gente te teve como carrasco, né? Tu incomodou, né? Muitas... Mas do lado de fora, né? O pessoal viu tu fazer pelo time adversário, mas como é a relação de amizade que o Amador te oportunizou? Bom, isso é uma coisa que como você diz, eu acho que veio da família, aquilo que eu falei antes, né? A família, o jeito que tu é criado, essas coisas. Eu era um cara que eu gostava de respeitar todo mundo, tá? Então, assim, eu era um cara que eu defendia a camisa que eu tava vestindo, mas em nenhum momento eu ofendia a camisa adversária. Se fazia um gol, comemorava com a minha torcida, não fazia gestos, não fazia nada. O cara que me xingava, eu olhava pra ele, marcava ele sim, mas depois do jogo eu ia lá e ainda pagava uma cerveja pra ele tomar uma junto com ele. Que daí eu desarmava ele, né? Daí ele dizia, ó, pá, ó. Entendeu? Então, assim, eu tentei criar isso, sabe? Que, tipo, mesmo contra ou a favor, em todos os lugares que eu vou, eu sempre fui bem visto. Tá? E tudo que eu combinei, aquilo era aquilo ali. Se tu dizia pra mim, ó, Maravilha, domingo tem jogo, tal lugar, tal horário, e eu sabia, ó, tu vai ganhar isso aí, é aquilo ali, deu. Eu nunca ia te ligar mais. Até o final do campeonato era aquilo ali, deu. É o que nós combinamos. Então eu sempre digo, nunca ninguém vai falar mal de mim no Amador, por causa que eu sempre fiz tudo certinho. Tá? Nunca. Quanto é que eu tenho lá Moisés, lá a linha Moisés, lá de Boqueirão, eu joguei 14 anos no mesmo time. Então hoje a gente se visita. Se eu falar que domingo eu vou lá na Moisés, eles briguem lá entre eles pra querer que eu almoce na casa de um, na casa do outro. Daí a gente tenta se reunir pra ficar junto, sabe? Então é isso que é o legal depois que tu para de jogar, né? Coisa assim, onde tu vai, tu é bem visto, né? Então nunca ninguém vai falar mal de mim. Isso eu tenho certeza. E se falar, eu acho que tá falando errado. São as portas que tu deixa abertas, né? Porque muitas vezes o cara mergulha, e isso é uma das coisas que a gente bate aqui no programa também, fica tão acirrada a disputa que o cara esquece que é um jogo, né? E aí tu transfere para outros lados, daqui a pouco tu vê algumas inimizades, alguns enfrentamentos desnecessários, e o que estava realmente acontecendo era uma disputa esportiva, né? Mas nem todo mundo enxerga isso. E isso é complicado também com a gurizada, né? Porque tu tem batido na tecla, e eu acho que é isso mesmo. As coisas começam e terminam na família, né? A gente tem falado com pessoas aqui que têm um número infinito de experiências no esporte, mas termina tendo que retornar para o seio da família, porque é ali é que tudo vale a pena, né? Então, eu acho muito, muito legal esse teu depoimento aí, porque vem bem ao encontro do que a gente tem mostrado, né? Você foi campeão em vários clubes aqui da região. Qual é o clube pelo qual o Maravilha gostaria de ter jogado e não teve oportunidade de jogar? Juventude da Berlim. Uhum. Tá? Porque eu me dou muito bem com o pessoal da comunidade lá, tá? E o Cruzeiro de Nova Santa Cruz lá também. Desculpa, o 25 lá da Picada Aurora. Que eu também tenho vários amigos lá, por mais que a gente teve... Vocês jogaram final contra, né? Contra, e teve, né? Foi bem disputado, né? Mas não vem ao caso, né? A gente é amigo fora de campo lá, né? Que eu sempre dizia... É que eu via, como que eu vou te dizer, a torcida é diferente desses dois times do lado de fora. É isso que eu vejo neles ali. Por isso que eu queria jogar. E aí, João, eu vou te puxar o seguinte, agora nós vamos mexer naquele momento do campeonato regional. 2014, Maravilha campeão com União Carneiros regional. 2015, o Carneiros chega na final contra o 25 de julho. O 25 é campeão. E em 2016 o Juventude da Berlim é campeão. Duas comunidades do interior sendo campeãs regionais. E aí você citou o ponto da torcida e o envolvimento comunitário. Mas aí
voltando para 14, você estava praticamente, entre aspas, aposentado, estava ali apoiando muito mais o Círio, toda a equipe lá do Carneiros. E como é que tu viu aquele título do Carneiros? Porque no primeiro jogo em Lajeado contra o Cruzeiro de Antagorda, 1-1, o Cruzeiro um timaço, e o segundo jogo um 4-1 lá em Antagorda. Aquele ano ali, como eu já perdi campeonatos que eu achava, tipo, aquele campeonato que tu acha que tu ganhou, tipo, que nem o de 2010, nós no Carneiros contra o Santo André, tipo, é difícil acontecer o que aconteceu, mas é futebol, né? Tipo, naquele lá empate, naquele lá o Peixe te ganhou, né? Tipo assim, aos 47, tu ganhando o jogo, podendo empatar ainda em questão de 4 ou 5 minutos, tomar 2 gols. Né? Então, e depois na prorrogação, mais 4 gols, tipo, os dois times. Então, foi um jogaço, né? 11 gols na final, vamos dizer. Né? Então, assim, tem esse outro que eu nunca esperava que nós ia chegar e ganhemos, né? Acho que fechou, né? O Círio tinha a base do Segundinho, que tinha ganhado em 2013. E ele acabou ficando com, tipo, 4 pessoas mais velhas. Tipo, que é eu, o Pitol, o Bige e o Diogão, o zagueiro, né? Só que ele tinha a carta na manga, a questão dos guri que jogavam na LAF, né? Que ele deixou fichado, né? Os irmãos, né? Os irmãos e o Biel e o Rafinha, filho do Vandeco, que tava fichado, que nunca ia jogar porque... Só que o campeonato foi se levando. Quando viu, eles chegaram no sábado, o último jogo, e no domingo era o último jogo da final. Então deu certo, como podia ter dado errado. Então o Círio arriscou essas 4 fichas. 4 não, porque o Biel pôde jogar, né? O Biel jogou, né? Até fez o gol do empate na primeira. O Biel tava na ASTF, Isso aí. e a ASTF permitia jogar o amador. A LAF não permitia. Isso aí, Então, assim, daí... Nós com aquele time, nós sabia que o Cruzeiro era melhor que nós. Só que nós tínhamos uma tática para jogar, que era jogar por uma bola, né? Foi assim que nós chegamos na final, né? Nós já jogava, defendia, e tinha os guris de segundinho que estavam bem de perna, quando veio achava um gol e depois não tomava mais, né? Então, e daí quando nós... Ali ele foi maestro, tá, o João Bandeira? Ele era o maestro. Daí, braçadeira, camisa 10 e maestro orquestrando, né? Então, assim, quando nós empatamos em casa e nós sabia que os guri lá iam jogar, nós já tinha aquela coisa assim, ó, de só não tomar gol. Se nós não tomar gol até o intervalo, mas se nós tomávamos, o Círio, quando veio, ia botar eles antes, talvez, né? Nós sabia que nós ia ganhar, porque eles não iam conseguir segurar nós, os guri. 4 jogadores faz muita diferença entrar num jogo, né? E sabendo que dentro do limite, a gente também sabia do potencial deles, que né, eles iam cansar. Ano seguinte, no regional, na reunião técnica, mudam a regra. Não pode fichar os jogadores do futsal. Sim. Eu, inclusive, né, 14 eu joguei a final, então o Carneiros ganhei, 15 perdi a final com o Carneiros e 16 perdi com o São Cristóvão, né? É verdade, tu tava naquele de São Cristóvão contra o Juventude da Berlim. 3 final seguidas. E aí tu volta 14, 12, eu não me lembro se você 12 jogou. Nós estava no 12 nós fomos com a turma nossa, assim, que mudou as regras na época. Sim. Daí nós jogamos no Nacional porque tinha. Caímos até invicto ali fora, né? Que o empate, não sei, na época ali tinha aqueles negócios dos jogadores de fora. Sim. Nós não podia pegar ninguém. E daí, Forquetense, aquela vez nós perdemos, né? Forquetense foi o campeão. Caímos fora. É muita história, muita coisa dentro desse bastidor. Mas você falou que o Círio e você não misturam, mas jogaram muitas vezes junto, né? Inclusive pelo Travesseirense, né? Não, Travesseirense não. Tu não chegaste aí com ele? Não, 2011 eu tava no Rui Barbosa, na primeira. E o Círio fez o time na B. É que foi assim, ó. Na verdade, ali eu já tinha assinado, já tinha tudo, e daí os Círio eles resolveram ir depois. Entendeu? Daí resolveram fazer o time. E como eu te expliquei, eu era um cara que se eu dizia aquilo ali, então eu já tinha dado a palavra pro pessoal do Rui Barbosa, já tinha até assinado, então a gente Mas tem você essas jogou coisas. muitas vezes com o Círio? Sim. Na verdade, depois eu já tinha jogado 2002, 2003, 2004 com o Círio, né?
vamos dizer assim, os 3 campeonatos que eu tinha jogado com ele, mais nos clubes às vezes, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu só não joguei com ele quando ele não ia, né? Senão sempre com ele, né? Sempre prioridade, sempre pra ele, né? Sim. Sou funcionário dele em primeiro lugar, né? E o joelho? A lesão do joelho? Pegou artrose, pegou cruzado? Na verdade, o cruzado até hoje, vamos dizer, pela última ressonância tá bom, né? Não, foi 13 de menisco mesmo, né? O problema é cartilagem mesmo. Sim. Osso com osso, daí eu não... Eu consigo jogar, mas dói. Só que o problema é... A gente às vezes se encontra... alto nível, né? Se o cara joga campeonato, é diferente de uma brincadeira. Claro. Tipo, campeonato tu tem que jogar as ganhas, valer, não pode deixar o cara passar e tem que... Então, daí no outro dia, o teu outro dia que é o problema, sabe? Daí então eu resolvi parar ali em 2018, não queria mais. Mas tem uma turma muito boa da qual tu fazes parte no Minifutebol, no Futebol 7, que é a turma, né, do Torino, né? Como é que é essa relação, digamos assim, fora do futebol, dentro dessa linha do mini-futebol dos clubes? É que nos clubes ainda, como se diz, né? A gente sabe que nos clubes, o clube também ele abre, né? Abre o trabalho da gente, né? Queira ou não queira, é social, né? Então a gente tem que sempre estar no social, né? O cara que se esconde não vai conseguir aparecer em lugar nenhum, né? Tem, como se diz, fala bem o Maio, mas fala de mim, né? Sim. Então o cara tem... Então assim, nós temos uma turma ali, né? Então quando eu fiz a idade que podia jogar no Master, que eles me convidaram, daí automático, quando eu fui ali, eu chamei os gurias, vieram tudo com nós, né? Então assim, teoricamente a gente sempre tá junto daí, né? É difícil um sair, só reforça cada vez mais, né? Porque a idade vai um saindo e os outros vêm vindo, né? Qual é a estratégia para ganhar um jogo de mini-futebol? Eu acho que primeiro é marcar, né? Tu não tomando gol já é 0-0, né? No mínimo vai pro cal, né? Claro. Mas um gol sempre nós sabemos que vamos fazer, né? Então tem que estar ligado nisso, né? E no futsal também se assemelha? Eu acho que o futsal é difícil de falar porque mudou muito, né? Tipo, hoje, tu olhar, tipo... Praticamente eu não olho mais, né? Mas hoje tu olhar um jogo da liga, depende do time, não tem mais graça, né? Tu assiste 40 minutos pra dar 1-1. Tipo, não dá mais gol, quase, né? Pode olhar os jogos que dá bastante gol, é porque os caras botaram goleiro linha. Sim. Pra empatar, senão não dá gol. É muita marcação, é muito tática, é muito... Tu pegar um cara que nem sabe jogar, só ensinar ele a marcar, ele vai pelo menos 3, 4, 5 minutos, é só marcar. Né? E tu não acha que no profissional, no campo, também não tá ficando assim? Porque, olha, eu não vou nem dizer se a régua tá muito alta ou muito baixa, né? Mas a gente tem visto alguns jogos agora, esse jogo do Internacional lá contra o Santos. O Santos tinha uma característica antes de lançar bastante jogador jovem, né? Agora eles botaram ali o Gabigol e botaram o Neymar. Cara, botou esses dois, o Internacional foi lá para marcar, ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo. Hoje tá muito mais a questão da intensidade da marcação em um jogo tático do que propriamente espaço para quem joga, para quem tem qualidade, poder desenvolver o futebol. Eu te pergunto assim, tu enxerga algo assim ou tu acredita que ainda tem espaço para uma grande novidade? Eu acho que sim, o futebol mudou. Eu acredito que o que tu falou é certo. Eu acho que muitos treinadores têm a característica do jogador, né? Ele tem um jogador que é driblador, não, tu não pode driblar, tu tem que acompanhar o cara, tal, ele tira, eu acho que as coisas boas que o cara tem, eles vão tirando, né? Porque vira muito tático, né? E se tu não fazer isso aí, tu vai pro banco, ou tu não vai jogar, né? Então eu acho que tá muito isso, né? Não é de Varde que o Brasil, né, na Copa do Mundo aí não chega mais, não ganha mais, tá ruim, porque tá perdendo o que nós tínhamos de melhor, né? Mas era diferente por quê? Por causa do drible, por causa da finta. Daí agora nós vamos lá fora, ensinemos os caras a jogar, ensinemos eles e não estamos ganhando nem de Croácia, não estamos ganhando mais de ninguém, né? Não tem mais aquele jogo que o cara pode cravar, não, ó, o grupo ficou bom. Não sabe.
E sempre as grandes seleções do Brasil tinham 4, 5 jogadores de qualidade que faziam diferença, né? E o pós, agora Maravilha, pensando assim, já que tu parou com a carreira do competitivo, né? Técnico, dirigente, né? Um presidente de algum clube, o que o Maravilha pensa nessa devolutiva para o que o amador te oportunizou? Assim, Lucas, eu fui convidado, sim, já várias vezes, né? Para fazer parte de equipes e coisa assim, mas eu acabei recusando, tá? Muito em cima do que foi a minha vida, tá? Vamos dizer assim, eu joguei demais. Eu jogava de segunda a segunda e, tipo, eu não ficava em casa, né? Então, tipo, quando eu resolvi parar ali, eu falei que eu ia ficar mais em casa. Então, assim, eu trabalho na semana, no sábado eu tiro de tarde para eu jogar e domingo é para passear, né, com a família, ficar em casa. Então eu não me vejo mais nos gramados, assim, tendo esse compromisso, porque eu sei que não é só no domingo. Eu sei pelo meu patrão, Círio, a semana inteira ele já se programa para no domingo no jogo, sabe? Então, assim, daí tem o trabalho, tem família. Então eu quero, tipo, ir lá curtir um jogo, que nem eu vou lá, vejo vocês no domingo, olho um jogo bom, né? E vou para casa. Quando vem no outro domingo eu vou passear, daí no outro já é uma semifinal boa, eu vou lá olhar, sabe? Então eu já prefiro isso aí, né? Eu não quis assumir nada porque, né? Senão eu vou continuar tudo que eu fiz, eu vou continuar agora depois de, vamos dizer, ter largado, né? Interessante. E o compromisso, como tu disse, a gente tem mania de levar assim mesmo, né? Tá palavrado, é aquilo ali, né? Começa a ficar muita responsabilidade, né? O cara não tem como se afastar. Eu imagino que deva ser o Círio mesmo, que tá direto envolvido com isso. Ele teve um período fora, ele voltou, né? Agora recente, né? Então, mas é um envolvimento, João. Tem que gostar muito, né? E a família, né? Tem um cara que é muito amigo teu e ele gosta às vezes de te imitar, Maravilha, quando tu tá no jogo, correndo, gritando, pedindo bola e tal. Rogério Lourenço Rocha. Como é que é essa corneta entre vocês, jogadores, né? Do jeito de cada um, quando pede bola, e o jogo de olho fechado? Ela é bem, como se tu disse, né? Ela é bem saudável, né? Né? Por causa que tem que existir isso aí, né? Tipo, em cima do que tu falou, eu converso bastante com o pessoal agora, a questão como tá o regional hoje, né? O regional hoje tá profissional, né? Sim. O pessoal tem preparador físico, né? O pessoal vai na academia na semana. Tem fisioterapeuta? Tem fisioterapeuta, né? Tem fruta, tudo dentro do vestiário, agora eu fiquei sabendo. Né? Chocolate, né? Sim. Então, assim, ele tá profissional, né? Então ele tá bem competitivo, por quê? Porque é o melhor campeonato que tem, né? E aí tá certo. Eu acho que tem que fazer, né? Cada um faz do seu jeito, né? Estão tentando fazer da melhor forma possível. Os jogadores que tem que entender isso aí, né? O que o time tá fazendo para eles, né? E contribuir de outra maneira, né? Então, assim, ele tá muito, então tem que ter isso aí. Porque, tipo, tu tem, geralmente, que nem eu falei, as turmas nossas aqui, Teutônio, assim, tu já tem, às vezes, uma base, tu traz o cara lá de fora, se tu não acolher ele, porque ele é de fora, coisa assim, o teu time, tu não vai pra frente, sabe? O amador tem isso que as pessoas não entendem, eu acho, tá? Então, assim, o amador tá profissional, mas lá dentro do campo, no vestiário, tem que ser amador. O time que melhor conseguir se entrosar né? E ter o cara, eu não vejo a hora de chegar o domingo pra nós se ver de novo. Ó o Lucas, que legal, o Lucas deu certo com nós aqui. Ô Lucas, tu tinha que vir morar aqui em Lajado. Ô Lucas, tu tinha, sabe, quando ter esse negócio, tu vê que o negócio vai dar certo. Entendeu? Então, assim, o cara, quem jogou bastante, e tu nota quando o negócio vai dar certo, não. E tu sabe também quando vai dar errado. Que legal, maravilha. Foi uma maravilha bater esse papo contigo. Seja sempre bem-vindo e que bom que você pôde compartilhar tantas boas histórias conosco. Eu que agradeço, né, o convite. Sempre é bom, né, a gente poder contar alguma coisa, né, porque, como tu disse, a maioria às vezes conhece as pessoas
pelo nome ou coisa assim, mas às vezes não sabe o que passa por trás, né, das histórias, das coisas. Então, pelo menos assim, ficar sabendo um pouco, né? E o trabalho que vocês estão fazendo aí é muito legal, eu acompanho sim. Volte e meio mando umas mensagens aí, né? Então, porque a gente tá acompanhando, né? E vocês sabem que por mais que o amador hoje ele voltou a ser forte, é por causa de vocês também. Porque se não é divulgado, não tem aquela coisa, o amador não vai para frente também. Olha como é que é, né? O Maravilha tem toda essa história, a gente traçou muitas vezes algumas trajetórias próximas e é a primeira vez eu acho que a gente conversa pessoalmente, né? Amigos em comum e não tivemos a oportunidade. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é justamente isso, né? Às vezes a gente conhece o que é dito, né? Mas não tem a oportunidade de sentar e bater um papo. Então, te agradeço a presença, te agradeço a oportunidade e te desejo muito sucesso aí na sequência, porque a gente tem aprendido grandes lições aqui nesses bate-papos. Obrigado, Maravilha. Obrigado, João, aí, mais uma vez, obrigado, Lucas, e a Popular aí por você deu espaço aí com certeza vai ser um sucesso aí. Tá certo, agradecendo ao Laron de Andrade nas operações de áudio e vídeo, a gente está encerrando Entre Linhas de hoje, até o próximo sábado.